Olá a todos e bem-vindos a mais um novo episódio Fala Fala. Espero que tenham tido um bom Natal e hoje continuamos então a nossa série de Best-ofs 2025, sendo que hoje nos vamos dedicar aqui à comunicação. Ao longo deste ano discutimos como as novas tecnologias e as plataformas digitais estão a transformar a forma como nos conectamos e interagimos e também como empreendemos. Foi um ano cheio de conversas enriquecedoras sobre o impacto da comunicação no nosso dia-a-dia. Vamos então retomar aqui as nossas melhores discussões sobre comunicação com convidados como a Susana Correia e o Pedro Pinto, que partilharam as suas visões sobre o futuro desta área. Espero que gostem. Então, Susana, és formada em Comunicação Social e Marketing, tens aqui um percurso bastante vasto e com muita experiência internacional também, mas eu gostava de começar por saber o que é que te levou a escolher este caminho académico, que às vezes é um curso que as pessoas ainda têm um bocadinho de estigma, por vezes. Na verdade, eu licenciei-me em Comunicação Social, a base foi esta e a atração estava toda voltada para o jornalismo. Isto antes de entrar na faculdade, embora as paixões e os interesses saltassem muito entre o direito e a comunicação social, mas depois acabou o jornalismo por falar mais alto. Com o decorrer do curso, opções e os horizontes abrem-se bastante, porque o curso que eu tirei depois tinha várias saídas públicas, são em realização audiovisual, jornalismo, cidade, e com o decorrer do curso, com alguma experiência que nós vamos tendo numa vertente mais prática, embora naquele tempo ainda se fizesse edição analógica, não é? Não havia, eu não tinha computador em casa para editar. Foram-se, de facto, novos interesses, até pela produção e realização audiovisual. E acabei por fazer essas duas especializações. O marketing vem depois como complemento, porque naquele tempo o nosso curso não tinha essa vertente mais voltada para a gestão de marketing. E, portanto, eu procurei essa formação já numa fase em que estava a trabalhar para complementar e para também, pronto, e teve que ver também com a minha experiência profissional inicial pronto, e achei que seria relevante para quem já estava a seguir um trajeto mais voltado para a comunicação corporativa, ter essa vertente do marketing e da gestão. Pronto, e foi isso. Mas foi todo aquele ideal à volta do jornalismo, da escrita, da reportagem, que acabou por ditar essa minha opção. Parte da escrita e do jornalismo, sim. Também gosto bastante dessa área. Susana, passaste agora aqui também a ser diretora do departamento de marketing da Critical Networks, mais ligada aqui à parte da tecnologia e do corporativo, do mundo corporativo. O que é que achas que aprendeste na televisão que levaste aqui para a comunicação corporativa? Aplicas alguma coisa ou são mundos muito distintos? Há aqui toda a componente de vídeo, não é? De produção multimédia que é tão importante hoje no mundo corporativo que naturalmente todas essas dinâmicas e essas boas práticas são passíveis de ser replicadas. Aliás, já não é de agora, inclusive, ouvirmos falar de projetos. Uma EDP, eu creio, hoje já não conheço, já não estou tão próxima dessa realidade, ou mesmo nós a Telecom, mas a EDP era das empresas que tinham um dos projetos, isto em 2010, tinham televisões internas corporativas. As empresas têm, portanto, todas essas dinâmicas que nós aprendemos no mundo de televisão, quer mais relacionadas com a produção de conteúdos, quer com a produção de vídeo, na sua componente mais técnica, quer em termos de produtos audiovisuais, são passíveis de ser adaptáveis para o registro corporativo. Portanto, é uma experiência que se cruza. Até porque tem sempre como base o quê? As histórias. Portanto, nós quer num registro, quer noutro, sendo uma história de vida, sendo uma história de um produto ou a história de um colaborador que vingou por dominar determinada tecnologia, a base são conteúdos. E, portanto, e hoje temos nas nossas empresas um público interno da geração Z muito mais propensas ao consumo do vídeo
do que no passado outras gerações. E nós também temos de acompanhar essas tendências e naturalmente aqui de televisão traz-nos esse conhecimento e o domínio dessas práticas. E achas então que o storytelling e a parte mais do vídeo são aqui as grandes tendências que se está a observar na comunicação corporativa e no marketing digital? Naturalmente. São formatos que se adaptam muito mais àquilo que são os hábitos de consumo, digamos, do público mais jovem, por um lado. Por outro lado, também aqui o papel que as redes sociais internas podem ter para o engajamento das nossas pessoas, do público interno, as próprias comunidades que surgem nas empresas e, portanto, a produção de vídeo e aqui a adaptação do formato de conteúdos a modelos de mais rápido consumo e mais adaptado àquilo que é o consumo nas redes sociais, os telemóveis e noutros equipamentos e canais. E agora, e também falaste do Erasmus, eu queria saber aqui como é que foi o teu Erasmus, porque eu também estive a fazer Erasmus em Madrid e acho que muita gente da comunicação vai para a Espanha. Eu tenho esse sentimento, mesmo outras jornalistas e tudo, que eu já também às vezes procuro por Courselas, muita gente vai para a Espanha fazer mestrados, para Madrid, para Salamanca, etc., para Barcelona. Pronto, há aqui a questão, eu sempre, houve em vários momentos, não só no curso, mas também depois já no decorrer do meu percurso profissional, a questão da língua pesa. Na produção de conteúdos, na comunicação corporativa, na publicidade, em todas as áreas. Eu diria que a parte técnica de produção e realização é capaz de ser a que traz menos limitações decorrentes da língua. Na altura eu fiz essa opção propositadamente porque eu já tinha aprendido castelhano e também catalão, porque houve ali uma fase em que também explorei a possibilidade de ir para Barcelona, mas foi essencialmente a língua que ditou essa ida para, apesar de ter colegas que foram para a França, para a Grécia e para outros países. A universidade, eu fui para a Pontifícia de Salamanca e eles tinham instalações brutais, maiores do que alguns estúdios de televisão profissionais que eu já conheci. Portanto, e a grande, não a, pronto, a questão social é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e essa capacidade de adaptação é um país novo, uma língua nova, a cultura, apesar de muito próxima da nossa, há diferenças, mesmo até no contexto educativo e universitário, mas ali a componente prática foi decisiva para marcar a nossa experiência. De facto, eles tinham estúdios de um nível de profissionalismo muito diferenciado face às instalações que nós tínhamos em Portugal à data. E agora ainda é assim também, pelo menos no meu caso. Ainda é? Sim. Ok, foi porque eu conheço algumas universidades, mas já têm postos de edição, estúdios de televisão, pronto, não é uma realidade que me seja muito próxima nos dias de hoje, mas é melhor do que na minha altura, com certeza, não é? O que temos é mais ilhas de rádio, edição, assim, redações. Agora aquela parte mais de estudo de televisão não havia. Ir para Madrid foi assim uma experiência bastante boa porque faltava essa parte assim mais prática da produção. Nós também simulávamos que éramos realizadores e etc. E foi muito interessante. Pois essa parte depois torna-se muito motivante, não é? É muito ter essa experiência, ter os recursos técnicos para percebermos como é que um estúdio de televisão funciona na realidade, termos simulações, passarmos. Porque depois, na realidade, uma série, eu até diria mais na área técnica, que no curso nós não tivemos, pelo menos no meu tempo, a possibilidade de explorar e que há um potencial de empregabilidade gigante. E a comunicação, parecendo que não é uma área muito vasta. As pessoas às vezes têm aquela noção que ou se vai só para o jornalismo, para a parte da escrita, ou é só aquela parte mais da apresentação à frente das câmaras, mas a verdade é que há muitas profissões, e mesmo na parte do corporativo, que também vamos falar mais para a frente, neste episódio. Mas eu que também gostava de perguntar, qual é que foi a tua primeira experiência no mundo do trabalho aqui na comunicação? E o que é que aprendeste? Olha, a primeira experiência, nós na altura tínhamos o estágio integrado no curso, portanto eu privilegiei a saída em produção e realização e na altura fui trabalhar para um programa da manhã, a minha experiência em televisão é eminentemente em entretenimento. Fui fazer as manhãs de Sofia, na altura a Sofia Alves, a atriz, era apresentadora de um programa
da TVI nas manhãs, portanto, eu fui para a equipa de conteúdos de produção, quem Lisboa? produzia em Lisboa. Quem produzia o programa na altura era a produção externa à TVI, era a Teresa Guilherme S.A. Portanto, nós tínhamos uma equipa de conteúdos de 2 produtores, mais a estagiária, eu neste caso, e o coordenador editorial, que também fazia edição de regi. Edição de regi é a pessoa que está no ouvido do apresentador, o nosso coordenador. Portanto, o dia a dia era produzir histórias, ou seja, nós naquela altura ainda recebíamos tudo por carta, tínhamos dezenas de cartas com histórias de pessoas, de várias áreas. A produção do programa já estava feita pela equipa de produção e, portanto, nós tínhamos que dar seguimento às histórias e, no fundo, era preparar essas mesmas entrevistas, ligar às pessoas, falar com elas, preparar os textos de apoio para os apresentadores, preparar os guiões das entrevistas, escrever os pivôs para a apresentadora, neste caso, e fazermos isto com o registro de um programa que acontece em direto. Portanto, todos os dias, religiosamente, este trabalho era feito, entrevistados divididos entre todos, e pronto, eu tive, pronto, o meu primeiro contacto com a televisão. Seguidores, likes, ações e todas essas coisas são métricas de vaidade. Eu conheço pessoas, melhor, conheço uma pessoa que tem uma conta com 100 mil seguidores, e que não consegue tirar 1 euro daquela conta. Não consegue, porque é muito despersonalizado. E conheço pessoas com 400 seguidores que conseguem faturar mais de 3 mil euros por mês, graças às redes sociais. Portanto, eu não quero saber se tu tens 1 milhão de seguidores ou 500. O que importa ao fim do dia é quanto é que tu consegues estar a pôr no bolso depois daquilo, quantas pessoas é que estão a entrar para o teu funil de vendas para depois conseguir vender. Portanto, sim, temos que chamar pessoas para conseguirmos que essas pessoas entrem no funil, porém, cuidado com os conteúdos. Ser viral só por ser viral não dá em nada. Pode ser um vídeo com 1 milhão de visualizações. Se dali não sai ninguém que de facto queira saber mais de ti e que queira seguir a tua conta e queira te acompanhar e possivelmente possa comprar, esse vídeo não serviu de nada. Portanto, sim, mas sempre com cuidado para atingirmos público qualificado, ou seja, público de pessoas que fazem sentido estar na nossa conta. É completamente irrelevante termos uma conta com 1 milhão de seguidores se aquele 1 milhão não está minimamente preocupado com aquilo que nós servimos e aquilo que nós fazemos. Eu penso que a minha jornada no empreendedorismo começou no secundário, onde estive envolvido num projeto chamado A Empresa, da Junior Achievement de Portugal. Este projeto consiste em pegar em grupos de estudantes do ensino secundário e pô-los a criar mini empresas, um produto, um negócio, no marketing e todas essas diferentes facetas. E na altura aquilo foi um bocado um projeto que me foi posto em cima pelo meu professor e eu não sabia que aquilo existia, ele simplesmente é que decidiu começar a criar as equipas. Eu aceitei o desafio, fui extremamente competitivo e sempre fui muito orgulhoso no meu trabalho, então pensei, ok, isto é uma coisa que também quero fazer bem. Comecei a me entusiasmar com aquilo. Eu e a minha equipa, da primeira vez que participamos, não chegamos a lado nenhum, mas da segunda vez que participamos, ganhamos a fase distrital, que aquilo temos várias mini empresas de cada uma das escolas do distrito se juntam para competir, ganhamos a fase distrital, chegamos à fase nacional, ganhamos mini empresas de todo o país e aí voltamos a ganhar e representamos Portugal num concurso de mini empresas internacional em França. Queria te perguntar se tiraste algumas aprendizagens do percurso no Junior Achievement, porque vocês foram à final com o professor Michael, etc. O que é que retiraste dessa experiência, se calhar aqui tão jovem, não é, no secundário, que se calhar levaste agora aqui para o teu projeto empreendedor? Achas que aprendeste aqui skills fundamentais para o empreendedorismo? Quais foram as principais aprendizagens? Eu diria, é mais fácil contar a história, porque nós até podíamos estar muito bem aqui no nosso ecossistema cá em Portugal, mas mal chegamos lá fora, éramos claramente os que estavam menos bem preparados, de longe. E eu honestamente senti muita vergonha nessa altura, senti que o projeto que tínhamos ali nem merecia estar lá. Muito sinceramente, sentia-me triste pelo que estava lá, porque os outros estavam muito mais bem desenvolvidos. E apesar de que o nosso estava muito bem desenvolvido também, lá está, nós ganhamos a fase nacional cá em Portugal. E isso foi muito bom, porque fez-me perceber uma coisa muito importante que se aplica no empreendedorismo. É que tens que ter muito cuidado com as salas em que tu estás. Porque tu podes ser a pessoa mais inteligente da sala que estás neste momento. Mas isso não é um bom sinal.
Porque tu na tua vida vais sempre saltar de sala em sala, vais para salas diferentes. E se tu ficares muito confortável numa sala, o momento que tiveres de saltar para outra e encontrar pessoas que são melhores do que tu, vais apanhar uma chapada de caraças. E se estás num sítio em que estás claramente demasiado confortável, está na altura de sair. Porque a longo prazo isso vai-te fazer muito mal. Essa é a lição número um. Estar sempre pronto para a próxima sala. E a lição número dois, que também ajudou muito no empreendedorismo, foi a humildade. Saber que nós não sabemos tudo. E por mais que sintamos que pá, as coisas já estão alinhadas, já sei fazer isto e aquilo, há sempre a próxima coisa. E há sempre algo que nos pode levar mais à frente. Eu também, pronto, enquanto empreendedora, obviamente que há sempre momentos de mais nervosismo, principalmente no início, quando comecei só o digital. Mas o que eu também tenho notado é que às vezes as coisas também começas-te a desenvolver mais nessa parte de falar em público, porque começas também a ganhar mais confiança, se calhar no teu projeto ou nas coisas que tens a dizer. Achas que isso é importante ter quando se fala em público, é ter confiança? Ou quando se vai com a ideia pré-concebida de, ok, eu tenho muito medo de falar em público e se calhar não vai correr bem, que isso atrapalha. Como é que alguém podia desenvolver aqui também estas competências, se calhar, confiança? Ou passa simplesmente por técnicas que tu podes aplicar que não têm nada a ver com esse pensamento, com o mindset? Mas confiança, obviamente, é extremamente importante. Nós sentirmos confiantes ajuda. Acho que ninguém consegue dizer que não. Nota-se, acima de tudo, quando nós estamos a ver alguém a falar em público, inconscientemente nós estamos a tentar detectar todos aqueles sinais não verbais que nos dizem eu confio nesta pessoa ou não. E um sinal que nos faz confiar numa pessoa é de facto ela mostrar-se confiante. Se ela está confiante naquilo, porque é que eu não haverei de estar? Nós somos muito rápidos a aceitar a realidade que as pessoas nos entregam. E se a minha realidade, quando eu abordo um palco ou quando abordo uma câmara, é eu estou confiante, eu sei do que é que estou a falar, confiei em mim, tu muito rapidamente vais aceitar isso como verdade também. O problema aqui é que as pessoas podem estar confiantes no seu projeto, podem estar confiantes naquilo que vão realizar, mas mesmo assim chegam à frente de uma audiência e não conseguem passar isso para fora. Aqui a questão principal e a maior dica que eu posso dar é retirar o foco desta questão de será que estou a parecer confiante, será que as pessoas me estão a ver confiante e pôr na mensagem. Porque tu estás confiante não em ti, estás confiante naquilo que tu estás a fazer. Então o meu foco já não é será que eu estou a parecer bem, como é que a minha mensagem está a ser entregue? Será que isto está a fazer sentido? E quando metes o foco fora de ti, torna-se tudo muito mais fácil. Isto aplica-se a palestras, como se aplica, por exemplo, aqui neste podcast. Para mim é completamente irrelevante se as pessoas a ouvir estão a achar que a minha voz parece estranha ou isto ou aquilo. Eu quero é que aqui a minha mensagem passe bem e que isso seja cuidado. E acho que dá para notar que eu esforço-me para a minha linguagem ser cuidada por esse mesmo motivo. Por isso, a melhor forma de passar a ter esta confiança mais forte é tirar o foco no eu e pôr na mensagem em si. E as redes sociais é isso. Isso é uma coisa que é muito duro para qualquer empreendedor neste momento, porque todos os empreendedores neste momento têm que estar nas redes sociais, que é a questão de fazerem vídeos e criarem conteúdo e as pessoas dizem, que giro, tu agora estás a tentar ser influencer. Não, não estou a tentar ser influencer. Mas é muito mais fácil arranjar clientes e aumentar a notoriedade da minha marca se estiver nas redes sociais. Faz parte. Número um, é mesmo importante dizer isto, porque infelizmente muita gente não começa nas redes sociais porque acha sempre que está à altura errada, ou que ainda não tem o material certo, ou que não sabe o que é que vai dizer, ou não sabe como é que vai fazer, ou vai passar vergonha, ou as pessoas vão achar que é estranho. E a realidade é que tu não sabes essas coisas. Tu não sabes qual é que é o teu potencial até pô-lo à prova. Por isso começa. É essencial. E se não começares agora, eu garanto que daqui a 5 anos estás a fazê-lo, porque todos os profissionais que têm uma atividade minimamente B2C vão estar nas redes sociais. Por isso, começa quanto mais cedo. Segundo, utiliza vídeo. Vídeo é o ouro do século XXI. São das pessoas, é o ouro do século XXI. E é muito mais fácil cresceres e criares conexão com o vídeo do que qualquer outra forma de conteúdo.